Então, um dia eu até fui perguntar pra minha mãe e eu comentei: mãe, eu acho que eu sou autista. E ela perguntou por quê, eu não lembro certinho o que eu falei, mas eu tinha, acho que, comentado algumas características que era parecida. Ela falou: mas é porque a gente tá vendo e parece que assim realmente é. O que eu fiz foi rir na hora, eu realmente achei, pera, e ninguém tinha me avisado? Então, assim, a gente tinha convicção de que existia alguma coisa. Eu falo assim, que eu acho que eu fui a terapeuta dele a vida toda, né, até os 19. Porque, assim, eu evitei um monte de coisas que eu sabia que eu ia ter problema, eu evitava, mesmo eu não sabendo que era realmente alguma coisa. Então, quando a médica falou para mim que não foi uma dor, eu fiz isso assim, eu não estava louca. Eu sabia que tinha alguma coisa. O autismo, ele tem uma característica muito específica porque cada autista é único. Então eu falo assim para as famílias, para se abraçarem, para se cuidarem, para os maridos e para as esposas abraçarem a causa e entenderem que ninguém faz mais para um autista do que o pai e a mãe. Vixe, aquilo ali não prende? Oi? Ah, nada. Achei que isso daqui eu usava pra prender. Então, era pra fazer essa função, mas ele não tá segurando firme. Ah, entendi. Aí vai girando. É por isso que eu tenho que ficar meio que de olho. Entendi. Tá, a primeira pergunta é: como que foi o papel dos seus pais quando vocês descobriram o autismo e o início do tratamento? Como que foi pra eles, pra vocês? Eu não sei explicar muito como foi o papel deles. E sim, foram bem importantes, porque eles que fizeram, minha mãe fez junto com a doutora Lília o diagnóstico, mas foi uma coisa engraçada que meio que por, não vou dizer situações da vida, mas algumas coisas que eu via, mas estudos a respeito, coisas assim. Então um dia eu até fui perguntar pra minha mãe e eu comentei: mãe, eu acho que eu sou autista. E ela perguntou por quê, eu não lembro certinho o que eu falei, mas eu tinha, acho que, comentado algumas características que era parecida. Ela falou: mas é porque a gente tá vendo e parece que assim realmente é. O que eu fiz foi rir na hora, eu realmente achei, pera, e ninguém tinha me avisado? Eu tinha achado bem interessante a situação, não teve questão de dificuldade de aceitação ou qualquer coisa assim. Foi uma situação, eu até diria, engraçada mesmo, mas se não tivesse sido eles, possivelmente ela não teria passado dessa coisa. Eu acho que eu sou, mas teria sido só isso. Para mim, diferente de muitas mães, eu acho que foi um consolo. Consolo no sentido assim, eu passei 19 anos buscando, tá? Não é que eu não sabia que tinha alguma coisa, eu sabia que algo acontecia e não tinha diagnóstico. Então, assim, eu comecei a levar ele no médico com 8 meses. Com 8 meses, a médica falou que tinha alguma coisa, mas não, quando ele estiver na fase escolar, que começar a dar problema, a gente vai. Aí começou a fase escolar, realmente deu problema, mas não resolveu nada. Tudo que a gente fez resolveu. Só que a gente passou esses 19 anos tratando, errado, mas tratando. O autismo, inclusive, a gente não costuma chamar de síndrome, né? Justamente por ele não trazer características sindrômicas em vários dos casos. A gente costuma chamar de transtorno, né? Então, em vários momentos a gente caracteriza o autismo como um transtorno do espectro autístico, justamente por trazer características de comportamento, né? O autista, ele não é sindrômico. Não existe um exame hoje específico que eu possa fazer e dizer se essa criança tem autismo, esse indivíduo tem autismo. Então, através de um convívio, ou seja, é o contato visual, é a socialização, é a interação dessa criança, a forma como ela socializa, como ela se coloca no ambiente, características de autorregulação, flaps, pulos,
né? E também comportamentos restritos são características que hoje trazem para a gente uma possibilidade diagnóstica de autismo. É que o autista, ele é muito visual. Então você só, por exemplo, escrever só a palavra cão no quadro, ela vê aquilo lá como simplesmente uma palavra. Ela não consegue colocar a imagem do cão com a palavra. Então, para o autista, essa é a maior dificuldade, porque ele tem que ser muito visual, né? Então, ele tem que ver para ele poder aprender. Então, a gente tem que trabalhar bastante isso, muita imagem com ele, né? O autismo, ele tem uma característica muito específica, porque cada autista é único. Eu vou ter uma criança que ele tem dificuldade no abraço, né? Mas ele tem uma interação fantástica de maneira diferente. Por quê? Porque ele tem uma hiperreação tátil, né? Eu posso ter um autista que adora abraço, porque ele é hipo na questão tátil, então ele vai pedir essa propriocepção para a gente. Então a principal característica do autismo hoje, como processo terapêutico, como tratamento, é você conseguir entender cada autista como único, sem tentar classificá-lo. Cada caso é diferente. Primeiro porque a gente tem que ver se realmente se trata de autismo ou não, ou se é esses outros níveis que de repente pode ser uma psicose infantil, né, ou até algum outro transtorno. Mas para todo tratamento, cada caso é um, né? A gente nunca trata um paciente igual ao outro. Principalmente a psicanálise, ela tem uma ética de olhar o indivíduo como singular. Então a história de vida dele é dele, não é de outra pessoa, né? Não tem como a gente aproximar as coisas. Eu vejo hoje a maior dificuldade no trabalho com o autismo, né? E não é com o autista, é com o autismo em si, é esse trabalho em rede, onde a escola tem esse olhar diferenciado, onde a inclusão acontece, né? Onde antes da criança chegar na escola, os amigos conseguem entender aqueles comportamentos e entender como brincar junto, como acolher essa criança, né? A gente tem histórias assim que são muito doídas, né? Onde a família está ali para isso, nós terapeutas estamos ali para isso, mas principalmente a escola, onde a criança ela vai todo dia praticamente, onde ela passa a maior parte do tempo, ela não faz esse acolhimento, ela não tem esse olhar para a família, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho crianças em excelentes escolas, independente de particulares ou município, que você chega e fala assim, olha, eu não sei o que ele sabe, porque ele não pega no lápis. Ele não pega no lápis, mas ele chega na terapia brincando no iPad, e ali ele escreve, e ele fala ele entende em 4 línguas no iPad. Como é que a professora não sabe o que ele realmente sabe por não pegar no lápis? Eu falo, então tá bom, então vamos colocar um material adaptado no iPad? Família tem condições, vamos colocar? Vamos colocar. Em uma semana, essa criança mostra o que ela não mostrou em meses na escola. Aí a escola liga e fala assim, a gente não pode mais deixar ele trazer o iPad. Tá, mas por que não pode? Ah, porque agora os amiguinhos querem trazer iPad também. Eu falei, tá, mas então durante todo o tempo em que ele passou por uma criança que não se sabia o que ele sabia, ou seja, o ignorante, aquele que não tem desenvolvimento, estava tudo bem, porque estava todo mundo feliz. Agora que ele conseguiu trazer o que ele sabe, ele está se sentindo pertencente ao ambiente, a gente vai tirar porque os outros não estão dando conta? Que inclusão é essa? Na escola, ele sempre ficou sozinho. Então, para mim, enquanto mãe, eu entrar na escola e ver meu filho sempre no pátio sozinho, ou conversando com o porteiro, com quem quer que seja, sempre foi muito dolorido isso. E teve situações, eu estava assim, em grupos de pessoas que era tudo conhecido, com filhos da mesma idade, ele está sentado numa mesa onde você vê um a um se levantando e você vê teu filho ficando sozinho. É isso, a família estranhava e as pessoas também. A Júlia sempre ficava muito bem presa. Se ela estava num chiqueirinho, numa cadeirinha no carro, era uma pessoa... Podia ficar horas, né? Mas ela solta, ela não aguentava. Você ia num restaurante, ela não se portava como deveria, né? Não parava sentada, ficava correndo, não comia. Então esse aspecto social sempre foi uma dificuldade. Momento de desconforto eu tive muitos, de ter que interferir, sabe, de ouvir coisas que você sabe que você vê teu filho, você convive com ele, aí você vê uma pessoa chamando a atenção, você
nossa, né? A pessoa não sabe o que está falando. Depois do incidente recente que a gente teve convivência, que eu estava com problema de saúde, daí minha mãe foi junto comigo no hospital, a gente percebeu que tem bastante desconhecimento a respeito ainda. Porque fomos atendidos por uma moça que simplesmente perguntou se eu sabia se eu conseguiria assinar meu próprio nome. Daí minha mãe ficou bem frustrada, chegou a chorar e tudo mais, que ela não imaginava que... Não vou dizer que ela não imaginava, mas a minha mãe sempre luta bastante pela causa. E daí do nada, se a primeira pessoa a ver de primeira mão, uma pessoa simplesmente perguntar isso por ele ser autista e tudo mais, ela ficou muito triste e a gente vê. Ainda tem bastante trabalho de conscientização a ser feito. Até tive dificuldade de aceitar, porque eu não vejo minha filha como diferente. Ela é a minha filha e eu trato ela normalmente e a gente vai se acostumando com a ideia, né? Então, por isso que o importante de saber do autismo é para buscar os recursos e buscar os tratamentos. Mas quanto a preconceito, isso daí eu não fico falando de autismo, porque para mim é muito natural. É verdade, ela em casa ela é normal. Criança jóia. Eu ela trato vai tomar ela igual eu banho. trato minha outra filha, não tem diferença. Os mesmos limites, as mesmas regras, e não tem dessa não. Ela vai ter que aprender, né, a sobreviver nesse mundo. E a gente é meio radical às vezes, mas... Que às vezes fala, ela não entende, mas não é assim, ela entende sim, ela pode ter dificuldade de se expressar, mas ela precisa de limites de tudo que as outras crianças precisam. Ela precisa do não, mesmo que o não doa, a gente procura formas de dizer esse não, né? Alguns pais sentem um certo alívio de dizer, ele é diferente porque ele é autista, né? Outros pais já se assustam, né? O que é o autismo? Eles começam a ler, começam a se desesperar em algum sentido por não saber o que fazer, né? E aí, nesse momento, a gente tem que acalmar os pais, dizer, bom, mas a gente nunca sabe o que fazer com as crianças, né? Porque mesmo que você já tenha outro filho, cada filho é um, né? Cada personalidade é diferente. Às vezes você tem uma criança que chora muito e a outra é muito mais calma. Então, lidar com cada um é diferente. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido para esses pais olharem essa criança, independente se ela é autista, se ela não é, olhar o sofrimento dessa criança, olhar a forma como que ela está se adaptando, o que ela precisa, qual a necessidade dela, né? Se de fato eles estão deixando essa criança dependente ou não, se eles estão trabalhando para ela se desenvolver. Então, o trabalho com os pais, eu diria que é tão importante quanto com a criança. Eu vou ser sincera. Para mim é maravilhoso, tá? Eu falo assim, aonde ele vai, ele tem uma luz que brilha e brilha mesmo, né? Ele não ofusca os outros, porque o brilho dele é um brilho para mim é de amor. Eu falo assim que Deus não manda um filho desse pra gente sem ter propósito, tá? Não veio pra gente sofrer, veio pra gente aprender alguma coisa. E no meu caso, eu acho mais ainda, não foi nem só para eu cuidar dele, mas era uma missão nossa cuidar dos outros. A gente fazer um trabalho para cuidar dos outros. Porque, por mais que seja excluído, tá? Com as poucas pessoas que se relacionam, você vê que qualquer vínculo que faz é de amor. Então eu falo assim para as famílias, para se abraçarem, para se cuidarem, para os maridos e para as esposas abraçarem a causa e entenderem que ninguém faz mais para um autista do que o pai e a mãe. Ai, isso agora você me pegou. Eu acho que seria sensatez. Não necessariamente pensar que eu vou conseguir fazer alguma mágica, por exemplo, ou se não vou ser os extremos, eu vou ser uma pessoa normal. Todos somos pessoas, entre aspas, normais, cada um é o estranho de sua própria forma. Então, se cada um puder usar um bom senso, ser sensato de como age com as outras pessoas e como ele olha pro próximo, que é uma coisa que eu
vi que eu não fazia muito quando eu era mais novo. Eu simplesmente era uma pessoa que não necessariamente ignorava a pessoa, mas eu simplesmente não conseguia me colocar muito. Até hoje eu tenho dificuldade para me colocar no lugar das outras pessoas, emocionalmente, por exemplo. Então, tente ficar no lugar dos outros para pensar se realmente está numa situação fácil. Porque você pode ver, se acha que ele está numa situação fácil, uma coisa que não é nada demais, às vezes pode ser muito mais do que você imagina.